Boa noite a todas e a todos. Vamos dar início a mais uma conversa do Terça Esquerda. Hoje a gente tem a honra de receber aqui a Cida Falabella para falar sobre arte e resistência, né, Cida? E uma homenagem, né, a Marielle, comemorando também não, né? Uma homenagem a Marielle e comemorando o Dia Mundial do Teatro hoje. Então, eu queria só dar um recadinho. A gente tem uma página no Facebook do Terça Esquerda. Pedir pessoal, quem tiver interesse, de ir lá visitar a nossa página, curtir. Se tiver algum comentário, alguma sugestão, qualquer coisa, pode deixar lá com a gente. Ou então falar aqui presencialmente, que a gente está à disposição também. Todo tipo de observação, sugestão é sempre muito bem-vinda. A gente sempre faz encontros aqui de 2 em 2 semanas. E quem é a primeira vez que está vindo, desde já esteja convidado para comparecer nos próximos. Nós vamos passar a palavra para a Cida, ela vai falar um pouco e depois a gente vai abrir para quem tiver algum tipo de pergunta, alguma colocação, queira falar alguma coisa, pedir um comentário da Cida sobre algum tema. Todo mundo que quiser pode se inscrever, quem quiser garantir assim, lugar, que às vezes acaba que muitas pessoas querem falar, só que por causa do tempo a gente não consegue. Então, quem tiver interesse já pode falar com a Letícia. Às vezes no decorrer da fala da Cida, a pessoa, né, fica surge uma pergunta, alguma coisa, chama a Letícia, pede ela para colocar na lista, que aí depois a gente vai passando, seguindo essa lista. A gente costuma fazer, Cida, às vezes blocos, né, de acordo com a quantidade de pessoas que estão interessadas em participar. Às vezes a gente faz uns blocos de 2 ou 3 pessoas, aí devolve, você comenta e depois passa para outras perguntas. Então eu vou pedir a todo mundo uma salva de palmas para a Cida, para a gente passar a palavra para ela. Eu vou começar com uma homenagem, peço licença, em especial às mulheres pretas, a quem eu dedico também essa fala. Não foi só um silêncio, foi a representação de como os negros chegaram nesse país como mercadorias. A representação que preto com voz é motivo para tiro. O preto foi jogado nesse país para servir, depois foi jogado nas ruas com o coração da liberdade, a barriga da fome e a obrigação de ser forte. Meritocracia? A maioria dos pretos destinam todas as suas forças tentando comer, entrar em uma loja sem ser seguido, andar pelas ruas sem ser confundido com bandidos. O massacre histórico foi e é tão grande que resolver seus próprios problemas básicos e de seus familiares que nada têm já consumiram todas as energias do preto. Assim fica difícil projetar sua voz para o bairro, cidade ou país, não é? Não. Marielle Preta gritou, projetou sua voz. E a voz chegou. Até a mim, até a mãe que perdeu seu filho, até as famílias inocentes que têm as casas reviradas pela polícia, até a preta ridicularizada pelo cabelo, até a empregada que é humilhada pelo patrão, até as mães solteiras, até os pretos silenciados todos os dias na bala. Marielle foi e é preta com muitas vozes. Eu grito, Marielle! Presente! Eu grito, Anderson! Presente! Obrigada. Esse texto foi escrito por uma atriz da ZAP chamada Sheila Santana e foi lido nesse final de semana após o espetáculo que a gente faz lá, que se chama Homem Vazio na Selva da Cidade. E nós estamos hoje aqui e a partir de todos os dias nessa luta por e com Marielle e Anderson. Não passaram?
eles não conseguem destruir ideias, não conseguem destruir uma verdadeira revolução que há de vir, que será chefiada, sim, pelas mulheres negras e indígenas. Elas que estarão à frente dessa mudança no país. A gente vai viver para ver isso. Eu creio nisso profundamente. Queria, então, agradecer muito esse espaço aqui do Curim, um espaço muito simpático. Eu sou vizinha de Regional, moro aqui no bairro Serrano, na Pampulha. A gente tem um espaço cultural lá. É muito importante esses espaços que se abrem, espaços de convivência, o famoso boteco mineiro, que todo mundo, né, conhece tão bem, da comida de boteco, onde os mineiros gostam de se reunir, que esses espaços se abram também para as reflexões políticas, culturais, sociais, num momento de tanta polarização, num momento de tanto discurso de ódio, num momento de tanto embrutecimento que nós estamos vivendo, né? A Marielle se foi há 12, 13 dias e depois a matança continuou dos mesmos jovens pretos, um verdadeiro genocídio que a gente insiste em fechar os olhos. E o que nós estamos fazendo para mudar isso? Há 12 anos na ZAP a gente estreou um espetáculo que começava assim: vivemos numa guerra. 50 mil brasileiros são assassinados a cada ano. A vítima é o pobre, negro, morador da periferia, entre 15 e 24 anos. O que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Mais do que possa imaginar. E de 12 anos para cá, muito pouco mudou. Estou para dizer que talvez tenha até acirrado mais ainda, piorado mais ainda, porque com essa nova onda conservadora, fascista, né, o fascismo rondando as nossas vidas diariamente, seja nas redes sociais, seja nas brigas de trânsito, seja nas violências sofridas dentro dos espaços privados, especialmente contra as mulheres, sobretudo as mulheres pobres e periféricas, mas a violência contra a mulher atinge todas as classes, todos os bairros, e a gente precisa pensar que a gente precisa mudar esse quadro urgentemente. E eu acredito que a cultura e a arte são um caminho. Eu acredito nisso há muito tempo. Então eu vou tentar aqui contar um pouco a minha história na arte e na cultura e o que ela tem a ver com política. Eu acho que a primeira vez que eu vi a arte e a política juntas foi quando eu comecei a fazer teatro no Instituto de Educação, e o diretor, na época, que trabalhava com o J. D'Angelo, Elvésio Ferreira, ele dedicou um trabalho que a gente fazia lá, uma adaptação de um livro muito famoso na época, que se chamava Pernão Capelo Gaivota, que era a história de uma gaivota, mas na verdade era uma grande metáfora da liberdade, da autoconsciência. Quando a gente terminou a peça, o Elvésio, ele dedicou o espetáculo a 5 terroristas bascos que tinham sido mortos pelo ditador Franco. E eu lembro que isso foi muito impactante para mim quando eu ouvi, e desde esse dia ele nunca mais pôde pisar no Instituto de Educação. Vivíamos um período ainda da ditadura militar, em 76, 78, né? Pouco antes de começar o processo de abertura política, mas ainda com muita... O Instituto de Educação era uma escola pública, né? E que nas escolas públicas, hoje a gente tem a volta aí do Escola Sem Partido, que lembra muito as aulas de moral e cívica, né? Aquela ideia de Brasil, ame-o ou deixe-o, né? A ideia, enquanto se comemorava os feitos das Copas do Mundo, os porões estavam cheios de militantes sendo mortos, né? Hoje eles não estão se dando ao luxo nem de fazer nada no porão, estão fazendo mesmo aí na luz do dia, na luz da lua, no dia a dia, e isso é terrível. Então esse foi o meu primeiro impacto, assim, a minha primeira relação entre política ou arte engajada e teatro. O Instituto de Educação foi um lugar que me formou, assim, porque eu tive professores incríveis lá, principalmente de literatura, professores que tinham uma visão de mundo bastante progressista, professores de história. Então me marcou muito e eu comecei a fazer teatro lá. Logo eu comecei a fazer teatro de grupo em Belo Horizonte, mesmo sem ter uma formação em teatro. Eu sou formada em História e tenho mestrado em Artes depois, mas eu comecei o teatro na prática. E o teatro de grupo, ele também tem uma característica que é política, que é uma forma de ver o mundo diferente também,
no sentido de não colaborar com esse mundo aí capitalista que a gente vive, do consumo, né? O teatro de grupo ele vai na contramão disso, da própria indústria do entretenimento. Os trabalhos são feitos com muito ensaio, os processos são longos, normalmente são processos mais reflexivos. Eu tive a sorte logo de entrar num grupo que se chamava Companhia Sonho e Drama, que tinha um desejo de refletir sobre o homem, né? A gente ainda se referia à humanidade como homem, a gente faz um esforço hoje para falar sobre homens e mulheres, mas o homem, esse homem, pensando nesse homem contemporâneo, né? Então eu lembro que uma das primeiras espetáculos que a gente montou com esse grupo foi o Processo, do Kafka, que também está bastante atual, porque o processo, ele prevê o fascismo que depois vai tomar conta de toda a Europa, né? Ele vê essa chegada do fascismo. O processo conta a história de um homem que é acusado injustamente e se perde nos labirintos da justiça até ser executado sem ter a menor ideia de por que está acontecendo isso. Isso parece com alguma coisa que está acontecendo hoje? Parece com inúmeras coisas, né? A justiça, ela continua seletiva, ela continua prendendo, né, e punindo sempre os mesmos, e ela tem regras que não são de nenhuma transparência. Então o processo, ele também foi um espetáculo muito importante. Logo na sequência a gente fez a Metamorfose, que é também uma grande metáfora desse homem que não se reconhece nessa condição de homem, porque vai sendo objetificado, animalizado por uma sociedade também que não o compreende. Então esses trabalhos, eles tiveram um grande impacto para a gente nesse sentido de o que a gente estava querendo falar. Então isso marca o início do grupo da Sonho e Drama, como um grupo que trazia uma discussão mais profunda sobre o que é ser homem nessa sociedade, o que é viver em sociedade. Depois a gente teve uma experiência que eu considero também político-poética, que é mergulhar no sertão roseano com o João Guimarães Rosa e o Grande Sertão Veredas, que é um livro que, para além de todas as suas belezas e toda a sua relação, eu diria, holística com a natureza, traz também uma questão incrível, porque os jagunços, embora estejam em guerra e matem, eles têm uma ética, eles têm códigos de cavalheiros, né? Eles têm uma ética, mesmo na guerra, eles têm uma ética, que é uma coisa que hoje a gente não vê. Então, uma coisa muito marcante do Grande Sertão e do Guimarães Rosa, além de toda a questão formal da invenção e da reinvenção da linguagem, né? Ele falava que a língua brasileira estava muito preguiçosa, que ela precisava de músculos, que ela precisava de ser exercitada. Então ele se deu ao trabalho de inventar palavras, né, trazer palavras que não existiam. Ele falava assim: para muita coisa importante falta nome. E ele se deu ao trabalho de inventar nomes para as coisas importantes que não tinham nome. E a gente vem nesse trabalho da Sonho e Drama sempre muito reflexivo, e teve um momento que o grupo se cindiu, partiu, os homens ficaram de um lado e as mulheres do outro. Isso também deve dizer alguma coisa, né? Naquele momento a gente não se compreendia como feminista, mas com certeza foi uma atitude feminista das mulheres que falaram: não, a gente vai tocar o grupo, porque quando os homens saíram, eles acharam que o grupo ia acabar. Vai acabar, né? Não vai ter como continuar. E a gente falou assim: não, nós vamos continuar. A gente tinha uma peça infantil, chamava Vida de Cachorro, da Ivana Andrés, e a gente falou: não, nós vamos continuar. E a gente continuou com um sentimento que está muito ligado à forma como as mulheres tentam viver e sobreviver, que é desse cuidado e dessa continuidade, né? Eu estou vendo a companheira aqui que estava bordando, essa paciência de gestar as coisas e ter a paciência de saber o tempo certo delas acontecerem. Então, quando a gente pegou o grupo, a gente, de uma maneira sem pensar muito, a gente falou: não, a gente vai manter as peças em cartaz, a gente vai manter isso funcionando, e é assim que a gente vai sobreviver. E deu certo. Como eu tinha um pouco mais de experiência do que as minhas colegas, no caso a Elisa Santana, Simone Ordones. Elisa hoje é uma mulher da antroposofia, uma arte educadora, também uma cantora. Simone está no Grupo Galpão há muitos anos, uma artista também, atriz, cantora também. Rita Clemente, que é uma outra referência. Essas eram as mulheres do grupo na época.
eu estava grávida do meu terceiro filho, que na verdade era uma filha. Então foi um momento de um feminino, que na verdade hoje eu leio como um momento feminista também do grupo. Foram essas mulheres que recuperaram o grupo e fizeram ele reexistir. E entre esses desafios nossos, nós começamos a pesquisar a cultura mineira e brasileira, porque a gente achava que o nosso teatro precisava de se voltar para isso. Então, a gente montou espetáculos a partir do Murilo Rubião, a gente montou espetáculos a partir da Bonequinha Preta, da Dona Laide Lisboa, onde também a gente começou pensando quem a gente ia chamar, e logo ficou claro que não seria uma mulher, uma atriz branca que iria vestir uma segunda pele negra, mas que a gente fez uma seleção e chamou uma atriz negra para fazer. Ou seja, muita coisa que não estava explícito, como hoje o debate está, foram intuições que nós fomos seguindo e começando a trilhar esse caminho de coerência entre o que um fazer artístico engajado com uma prática política, vamos dizer assim. Foram as escolhas que a gente foi fazendo. Quando a gente pegou esse caminho, a gente também estudou os contadores de história do Vale do Jequitinhonha, muito assim, pensando muito a cultura mineira, como essa cultura múltipla, essa cultura de várias influências, mas muito também essa Minas profunda, né? Essa Minas que a gente, da capital, de Belo Horizonte, está em todos, né? Porque todos estão de passagem, vêm de algum interior. Depois a gente teve uma experiência muito marcante, que eu acho que cunha depois o nosso trabalho na ZAP 18, foi um laboratório do que foi a ZAP 18, que hoje é o meu grupo, que fica aqui no bairro Serrano, que a gente teve uma experiência na cidade aqui próxima, né, Grande Belo Horizonte, que foi em Santa Luzia. Nós, inspirados em grupos, principalmente com quem a gente mantinha contato fora do Brasil e na América Latina, a gente sentia muita falta de ter uma sede, de ter um espaço que a gente pudesse trabalhar, desenvolver os espetáculos, das oficinas, e a gente estava sempre correndo de um lugar para o outro. Então nós conseguimos lá a sessão de uma antiga estação de trem e fizemos lá durante 2 anos um projeto chamado Estação Santa Luzia. Lá então a gente aproximou mais ainda a nossa arte desse viés mais social. A gente começou a trabalhar com as crianças, principalmente da parte baixa da cidade, a trazer mais fortemente esse processo da formação artística, repassar as coisas que a gente aprendia em oficinas, em vivência com outros grupos, que a gente já tinha começado desde o Arena da Cultura. É bom lembrar que nesse período a gente tenha chegado ao governo de muito impacto para a cidade, do Patrus Ananias como prefeito, que foi, eu acho, ainda é uma prefeitura emblemática no sentido da inversão de prioridades, que é uma coisa que o Patrus fala até hoje, e como que a cultura ocupou uma centralidade no governo Patrus. E isso fez com que a cidade se revisse fora dos seus contornos da Avenida do Contorno, se espalhasse as atividades artísticas, projetos como a Arena da Cultura, os centros culturais se multiplicaram nas beiradas, nas bordas, né? Para além da Avenida do Contorno, administração regional, orçamento participativo. E isso teve um impacto muito grande em quem fazia teatro de grupo, que normalmente era considerado um teatro de segunda categoria, embora na história do Brasil, os grupos sempre são os que trazem as mudanças. Porque num grupo você tem um tempo de maturação, de reflexão, que uma produção mais comercial, ou como diz o Aderbal, né, aquela fábrica que é feita para fazer um só produto, uma só peça, ela não consegue dar vazão para um aspecto mais filosófico mesmo da arte, né, do teatro, como o teatro e a arte como reflexão, como filosofia, como conceito, como pensamento, né, que né? Então, gente, vocês acham que tá muito longo e chato, né? Fala, porque assim, eu peguei esse rumo porque eu achei que é melhor contar uma história. Eu amo os contadores de história, eu acho que é o que pega mais as pessoas, né? Depois aí nas perguntas vocês me cutucam com outras coisas. Daí, e pra mim também é bom contar a história, de vez em quando a gente precisa relembrar, né? O que eu tô fazendo aqui onde eu tô agora, né? Então a gente tem que puxar lá o fim da meada para entender. Aí a gente vai fazendo sentido. E a gente passou esse tempo em Santa Luzia, foi um trabalho incrível.
maravilhoso, assim, foi muito rico. Porque aí a gente entendeu que o que a gente estava fazendo, a gente já estava dando oficinas aqui pelos bairros de Belo Horizonte, que poderia ser muito maior do que a gente fazia já com o nosso trabalho. Então a gente começou a trabalhar com formação, dar oficinas, e os nossos espetáculos começaram a ser mais contaminados por essas realidades que nos circundavam. Né? Você estava no meio do ensaio, os meninos da estação entravam, queriam assistir. Dali um pouco você já estava distribuindo escova de dente, porque os meninos escovavam o dente. Depois você já estava ensinando os meninos a fazer para casa. E tivemos questionamentos dentro do próprio grupo. Mas nós estamos aqui fazendo teatro e trabalho social. Aí aquela pergunta que você para e fala assim, mas será que não podia ser tudo junto, misturado? Ou não é a mesma coisa? Ou a gente não tem que, de alguma forma, responder um pouco às carências através do teatro, mas também sem deixar de olhar as outras questões? Então, assim, as crianças, quando a gente saiu de lá, quando o governo mudou, e, infelizmente, são poucos prefeitos, são poucos dirigentes que têm uma visão sobre o que é o papel da cultura, a sua possibilidade de transformar, a sua possibilidade transversal de atravessar todas as políticas de educação, de saúde, de segurança pública cidadã, né? As pessoas entendem a cultura como um apêndice, uma coisa que você põe por cima. Todo mundo costuma falar aquela expressão, eu odeio, mas é ela mesma. A cereja do bolo. Faz o bolo e bota um negocinho lá e enfeita lá no meio. A cultura não é nada disso. A cultura é tudo que a gente está fazendo aqui, é cultura. A comida que serve aqui no furinho, o que eles inventam, os modos de vida desse bairro, tudo isso que a gente conversa, as nossas formas de dizer, de falar, de amar, de conversar, né? Nós estamos mergulhados na cultura o tempo inteiro. Na cultura mais vamos dizer assim, peculiar de onde a gente vem, e também na cultura de massa, na cultura que nos empurra o tempo inteiro modos de vida, produtos, projetos, ou seja, a cultura ela tem muitas facetas. E dentro da cultura, a arte ela tem um papel transgressor, ela tem um papel formador, ela tem um papel de atravessamentos, de deslocamentos do olhar, de tirar a gente do eixo e falar, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Isso aqui é papel da arte dentro da cultura. Então, depois de Santa Luzia, que foi esse mini laboratório de um teatro mais engajado, mais social, a gente ficou pela quinta vez na vida, sei lá, sem casa. Porque a gente já tinha ocupado espaço no Centro Cultural da UFMG, já tínhamos ocupado um andar lá na antiga Fafiche, que está na Rua Carangola, junto com um projeto que se chamava Comuna, de oficinas, que tinha uma ideia, inclusive, de transformar aquele lugar ali num parque, no Parque Fafiche, acabou não dando certo. Então a gente já vinha dessa prática que nós não éramos um grupo apenas que montava peças, o que já é incrível. Um grupo que consegue montar peças e manter já é maravilhoso. Só que a gente acabou fazendo mais coisas, então a gente cuidava muito dessa área da formação. Aí deu um vazio, né? Deu um buraco na vida da gente. A gente estava viajando pelo interior com esse espetáculo infantil que se chamava Bonequinha Preta, que é um clássico da Dona Laí de Lisboa, e que a gente montou dentro de uma perspectiva bem mais contemporânea mesmo, com outros personagens, uma adaptação do Sérgio Abrito. Era uma peça que chegava muito nas crianças, e logo depois a gente ficou assim, um impasse. A minha família, o meu avô era um italiano que era um pequeno produtor, né, um microempresário, vamos dizer assim, na época, que já tinha pulado para 1000 atividades, já tinha tido uma fabriqueta de biscoito, já tinha tido uma pequena sorveteria, e depois ele com um sócio, que na verdade era genro dele, eles conseguiram, aqui em Belo Horizonte, comprar alguns terrenos bem afastados, que era perto do zoológico. Quando a gente casou, nós ganhamos um lote, né? E depois ficaram alguns remanescentes que a família Falabella achava que era o fim do mundo. Então eles foram vendendo as coisas, não quiseram ficar. E esse lote vivia sendo usado para descarrego de entulho, não era nem ninguém morando, né? Não tinha nem função. A função social era jogar o lixo mesmo, virou meio um lixão. A gente murou o lote, então, e um tempo depois eu conversei com os meus pais, meu pai era vivo ainda, e pedi para a gente tentar construir alguma coisa nesse espaço para poder utilizar e a gente, enfim, ter uma casa.
Foi um processo de 2 anos até a gente construir o que a gente chama hoje de Zap 18, que é um galpão ali bem próximo do Conjunto Sarandi, aqui no bairro Serrano. E de lá para cá a gente começou a fazer um trabalho lá que então juntava essas 3 coisas que a gente já fazia. A gente continuou sendo um coletivo que produzia espetáculos. A gente aprofundou a questão da formação, oferecendo oficina para jovens, adultos, crianças, terceira idade, gratuitamente, através de projetos, enfim, os famosos editais aí que a gente sempre tem que entrar. E também virou um espaço que começou a receber pessoas, apresentar. Então, tinha gente que apresentava espetáculo lá, tinha gente que pedia para poder realizar festas, enfim. O que mais eu queria falar do período que a gente abriu a Zap, e essa frase que eu comecei contando aqui para vocês é de um espetáculo que se chama Essa Noite Mãe Coragem, é que quando a gente começou a trabalhar lá, a gente sabia que a gente ia ser modificado por aquele lugar. Zap é Zona de Arte da Periferia. Quando a gente pensou no nome, a gente viu a sigla no IPTU, achou interessante o ZAP, né, que é zona, enfim. É uma categorização de acordo com a área que está localizada na cidade, e a gente ficou em dúvida se seria na periferia ou da periferia. E acabamos escolhendo a ideia do da periferia e não na, né, que daria aquela ideia do estrangeiro chegando ali no lugar e querendo mostrar que ele sabia alguma coisa. Então ficou com o nome de da periferia. Eu lembrando que eu já era moradora da região há muitos anos, há mais de 20 anos, quando a gente fez a Zap. E lá na Zap, a realidade começou a bater na porta do nosso galpão de uma maneira que a gente teve que parar e pensar como vamos lidar com ela e como vamos transformar isso em teatro, em potência artística. Porque é uma região, eu estava conversando com uma professora aqui que dá aula ali no Anne Frank, próximo ali do Confisco. Na época os índices ali do IDH, o tráfico muito pesado, a mortandade de jovens, assim como continua até hoje, ela até me falou que os índices lá melhoraram em volta da escola, era muito alta. Então os meninos que a gente atendia, muitos meninos estavam ligados a essa atividade, vamos dizer assim. Inclusive nós perdemos alunos para o tráfico, para a guerra, né, para a guerra do tráfico. E a gente não estava conseguindo dar um tratamento para isso que chegava, principalmente nas oficinas, e a gente começou então a ver que talvez o teatro mais dramático, um teatro das emoções, não seria suficiente para poder traduzir aquilo. E aí a gente voltou lá nos estudos, na época eu estava também dando aula na FAPIT, fazendo mestrado, a gente voltou para os estudos do Brecht, que é um alemão, que propõe um teatro que a gente chama de teatro épico, ou épico dialético. Ele usa a ideia de que o teatro tem que revelar as estruturas sociais, e não mascará-las, e não fazer um teatro de identificação. Para a gente conseguir entender um pouco o que é o teatro épico, a gente pode dizer que o teatro dramático no Brasil nunca foi muito longe, mas nós temos assim o ápice da sua forma dramática, que é a telenovela, por exemplo, onde atores e personagens se identificam, né? Muitas vezes que a pessoa é má, ela está andando na rua, ela pode até levar algum xingamento, onde a história de as pessoas são imutáveis, elas começam ruim e vão ruim a novela inteira, é muito difícil. Acabou? Tá. E aí o que acontece nesse lugar da TV é que ela acaba trabalhando só com as emoções. E o teatro épico trabalha mais com a porta para fora, fala dos problemas econômicos, fala da rua, fala das relações. E esse teatro, então, a gente pegou esse veio com o Brecht e vem seguindo com ele até hoje como uma referência. A gente fez esse espetáculo, Mãe Coragem, Esta Noite Mãe Coragem, que é baseado no Mãe Coragem do Brecht. Depois nós fizemos um trabalho que era uma retomada da história do Brasil através dos movimentos, principalmente dos movimentos sociais e das juventudes, que se chamava 1961-2009, depois foi sendo atualizado até 2015, e atualmente a gente está fazendo um que se chama Homem Vazio na Selva da Cidade, que é inspirado também na Selva da Cidade do Brecht, que mostra uma cidade caótica, dominada por um ditador e suas filhas, e uma cidade que vai se reconstruir depois do caos,
pela fala das mulheres. As mulheres é que tomam o poder, vamos dizer assim, no final, pelo menos há um prenúncio de que isso aconteça. E aí, depois de tudo isso, 40 anos fazendo teatro, 15 anos de ZAP, eu atendi a um chamado de um movimento chamado Muitas. Participei ativamente da ocupação da Funarte, que foi decisiva também como um laboratório de democracia real, contato com o movimento feminista, movimento LGBT, os moradores em situação de rua, a luta antirracista. E esse tempo da Funarte me preparou, foi tipo um cursinho pré-vestibular, para aceitar a tarefa de me candidatar junto com mais 11 pessoas. E de ser eleita junto com a Áurea, né, dentro daquela ideia, uma mulher sobe e puxa a outra. E quando eu fui eleita, eu puxei a Bela para trabalhar com uma ideia de co-vereança. E no nosso mandato, que tem bastante coisa do teatro, tem pessoas do teatro, a Tainá está aqui, que está lá na assessoria, dando aquele apoio 100% integral de tudo e ajudando a gente a pensar juntas, né? Nós somos parceiras de muitos anos também no teatro. Esse lugar tem muita inventividade que vem desse lugar do teatro e muita resistência também. E lá a gente inventou também de usar o teatro como instrumento, retomando uma pesquisa do Boaldi, quando ele foi vereador, na década de 90, no Rio de Janeiro, com um projeto que se chamava Teatro Legislativo. E hoje a gente tem um grupo de teatro dentro do mandato, que se chama As Diferentonas. É um grupo que trabalha com teatro do oprimido, teatro fórum, porque na verdade o teatro do oprimido é uma árvore, né, que tem vários galhos. Então o teatro fórum é um galho, o teatro legislativo é outro, depois o arco-íris do desejo, já uma terceira fase do Boal, é uma outra fase. E hoje a gente começa daqui a 2 semanas uma oficina formando 20 multiplicadores por toda a cidade para usar as técnicas do teatro do oprimido. Então, como a Tainá disse que meu tempo já está acabando, eu queria lembrar, voltando também a nossa querida Marielle, que esses dias eu recebi do Juca Ferreira um WhatsApp, né, a gente muito impactado com a execução da Marielle, ele dizendo que tinha visto que há um tempo atrás ela tinha declarado que ela viu que ela podia mudar o mundo. Uma das coisas, lógico que não foi só isso, porque ela era uma mulher da favela, de luta, uma mulher que via a dor dos seus semelhantes, a dor das mulheres, a violência contra as mulheres, mas que o que deu um start nela foi um espetáculo que ela assistiu, Missa dos Quilombos, com a companhia Ensaio Aberto, e que ela falou que ali ela viu que ela podia contribuir para a mudança do mundo. Então eu quero dizer que hoje, no Dia Internacional do Teatro e Dia Nacional do Circo, chamar vocês a essa possibilidade de deixar que o teatro impacte a vida de vocês e que ele contribua fortemente para a gente combater todo esse obscurantismo que está aí, com essa força que o teatro tem, que vem do chão, que vem do tablado, que vem desse movimento que tem a ver com a terra, que tem a ver com o gerar também da mulher, de criar, e que é possível que a arte e o teatro possam não mudar o mundo, mas, como diz o Paulo Freire, mudar as pessoas para que elas sim mudem o mundo. É isso, por hora. Obrigada, Cida. Pessoal, a gente tem 5 inscrições, mas algumas inscrições têm mais de uma pergunta. Eu agora vou ficar sentadinha. Pode ficar à vontade. Fica muito baixo para quem está aí fora, não? Acho que não. Bom, a gente vai fazer blocos. Você prefere 2 ou 3 perguntas? Vamos descaixar. Vontade. Pode ser 3 perguntas inicialmente. E aí, quem quiser se inscrever, só me dizer também, tá bom? A Vivi já está se inscrevendo. Então, primeiro é o Edivar, depois o Arlen, depois o Cesário. Primeiro bloco. Um bloco masculino, né? Depois é um bloco feminino. Incrível. Boa noite, gente. Meu nome é Edivar,
sou vizinho, né, da Cida. Pois é. E a gente tem uma trajetória que entrelaça. É importante dizer isso, porque a cultura, eu sempre fiz política. Comecei a fazer política adolescente junto com o Cesário no 1º de Maio. E cultura no bairro 1º de Maio sempre foi instrumento de mobilização, instrumento de formação, e o teatro, inclusive, fez sempre parte disso. Depois do 1º de Maio, eu fui lá para o bairro Urca, vizinho do Sarandi, né, do Serrano, onde fica a ZAP 18. E uma das grandes lutas nossas é a construção do Centro Cultural, que hoje está lá, o Centro Cultural da Pampulha. E muito importante dizer que quando a gente foi para outros movimentos, outras lutas, aí vem o pessoal da ZAP 18 que faz um trabalho importantíssimo, que mexe comigo, com a minha família. Eu tenho um filho que fez a formação lá do grupo, o Raul, e isso faz uma diferença muito grande na vida dele. É importante dizer isso porque esse trabalho da cultura, o trabalho da ZAP, fez a diferença na vida de muitos jovens que eu vi crescendo lá naquela comunidade. Agora quero colocar uma questão que eu acho que é importante. Infelizmente, não existe um trabalho, um apoio, políticas culturais seguras dentro da cidade. Com o governo Lula e depois Dilma, a gente estava construindo, né, políticas, instrumentos de apoio à cultura, e isso foi desfeito. Então eu acho importante dizer, quando O Ministério da Cultura chegou a ser extinto. Sim, foi extinto o Ministério da Cultura. Quando a Cida foi eleita, eu falei, ela vai juntar com o Arnaldo lá e vão conseguir mudar algumas coisas aqui, né? No trabalho da cultura. Então havia uma expectativa. Eu não tenho acompanhado esse trabalho da Câmara, então, mas eu queria que você dissesse a respeito disso. Né? Porque uma coisa é o trabalho lá na comunidade, lá no teatro, das ZAP 18. Outro é na Câmara Municipal. Então, como vereadora, o que é possível fazer, o que tem sido feito no seu trabalho de apoio à cultura na periferia e à cultura na cidade? Boa noite, meu nome é Warner. Primeira vez que eu venho ao Terça Esquerda, convidado pelo Breno. Gostei muito da sua fala também. Mas aí sim, quando a gente... Warner. E aí é o seguinte, eu tenho assim, um questionamento já há algum tempo já com os meus familiares. Tem um tio meu que eu gosto muito de conversar com ele sobre questões políticas, sociais, culturais. E um questionamento que eu tenho há um bom tempo é que eu falo com ele que quando a gente pegava o período de ditadura militar, o período até 1922, por exemplo, a gente tinha geralmente a arte, ou a música principalmente às vezes, que chegava e trazia uma certa mensagem, uma certa conscientização. Eu sinto falta, eu particularmente lá, de hoje a gente ter assim, principalmente âmbito de pintura, às vezes, no âmbito de um modo geral da arte, um comunicado maior, uma conscientização maior da população. Principalmente assim, se a gente comenta sobre o âmbito musical, embora o foco hoje seja mais indígena de autoteatro, que a gente observa que assim, antigamente, até 20 anos atrás, período final da ditadura militar, a arte tinha uma comunicação maior com as pessoas. Assim, a gente via mais uma crítica mais forte.
E quando a gente chegou hoje, eu e o Breno, chegamos juntos, a gente até comentou com você que assim, hoje as redes sociais têm um papel muito forte com a população, e nessa rede social a gente tem um transparecer muito grande uma relação de ódio, uma relação de extremismo, né? E eu fico às vezes sentindo falta, me perguntando se a falta às vezes de determinados pontos de arte influenciar na sociedade ou não sei se assim você enxerga também, acabou se dando um certo espaço para esse extremismo. E é onde também o meu indagamento de hoje, que seria isso que eu gostaria que você comentasse, que eu acho que você tem mais propriedade para falar, sobre o papel da arte, assim, como instrumento para enfrentar esse extremismo que nós temos hoje, essa intolerância que a gente vive. Então eu gostaria de ter esse comentário. Bom, gente, Cida, tudo bom? Te conheço agora, conheci antes. Na realidade, o Edivar já falou ali na questão do 1º de maio. O 1º de maio ele teve realmente um centro de cultura popular que foi um marco na história de Belo Horizonte. E coisa que iniciou lá na década de 70 ainda. Era uma época que a gente estava junto, né, com a ditadura militar, ou seja, lutando contra essa ditadura militar, e a gente já levantou a bandeira da questão da cultura e da cultura popular. Tivemos, né, um grande ganho durante um período, né, ou seja, durante o final da década de 70, durante a década de 80 e no final da década, no início da década de 90, onde a gente foi derrotado. Né, todo o trabalho foi derrotado pelas questões da violência, pelas questões do tráfico, né, que foi exatamente isso que derrotou o trabalho de cultura que a gente tinha na região. Então, quando você contou essa história, quando você levantou a questão de todo o trabalho do teatro, né, que a gente viveu muito no bairro 1º de Maio, isso não só traz para a gente essa questão da discussão da cultura popular hoje na Câmara, né, da questão da cultura das minorias, né, que não são minorias, mas são as periferias hoje de Belo Horizonte, que é fundamental, porque esse momento que a gente está vivendo é um momento de exceção. Então, o que fazer para poder organizar, para poder dar, né, uma possibilidade de força para as periferias, para sair exatamente dessa grande opressão que nós estamos vivendo. Então essa é uma questão que eu trago. Ou seja, nós tivemos exemplos maravilhosos que de uma certa forma hoje estão um pouco escondidos no meio da cidade, né? E para finalizar, sem tomar muito tempo, para finalizar, está ali a minha companheira, ela quer falar da questão animal. É uma defensora. Ela acha que a Câmara deve discutir isso também, né? Então ela quer que eu traga também essa questão, que você fale um pouco, né, da questão animal, como é que isso é tratado na Câmara Municipal hoje. Seria essa. Pessoal, primeiro dizer que a gente ficou sabendo aqui pelas redes que a caravana do Lula no Sul um ônibus foi atingido por balas. E alguns parlamentares já se colocaram, inclusive do PSOL, Ivan, Glauber, João Willis, quem mais? E o Boulos também. Isso é muito grave, né, gente? A coisa está tomando um rumo assim, realmente, cada vez, eu não sei como é que nós vamos fazer não. Então, né, de ovos passaram já para tiros. E dizem, né, o que está acontecendo é que está havendo a conivência da Polícia Militar no Sul. Né, isso também tem acontecido. A gente já botou uma nota nas páginas, depois se vocês quiserem seguir lá. As três questões que o Edivar, o Arlen e o Cesário colocam, elas têm pontos, né, pontos comuns, assim. Eu vou começar respondendo o que a gente tem feito na Câmara. De fato, o Arnaldo é um lutador da cultura lá há muitos anos, o Gilson também tem pautas na cultura, principalmente em relação ao circo, em relação ao espaço público. E o que a gente tem feito lá
qualificar o debate sobre cultura, acompanhar o ciclo orçamentário, compreender, porque a gente fala muitas vezes, precisamos de mais verba para a cultura, quando na verdade a gente tem um problema gravíssimo com a execução orçamentária, e toda vez que o dinheiro não é executado, ele não chega na ponta, então não chega nos bairros da periferia, não chega no centro cultural, não chega nos teatros públicos, e não chega em projetos como uma Arena da Cultura, por exemplo, de formação artística, né? A outra questão é que a gente está começando, desde o ano passado, um projeto, então a gente focou muito nessa questão, o ciclo orçamentário, emendas o ciclo ele tem várias fases, né? Tem uma fase que os vereadores podem apresentar emendas que podem ser acatadas ou não. Nós tivemos junto na luta também pela recriação da Secretaria de Cultura. Hoje, na década de 90, quando o Patrus assumiu, a secretaria foi criada, depois no governo Pimentel ela foi extinta e transformada numa fundação. E a gente viu que, com a fundação, que tinha a ideia de ser uma coisa mais ágil, de captação e tudo, o status da cultura dentro do governo foi perdendo substância, assim, a cada dia que passou. Então a gente defendeu, como existiam e existem em outras grandes cidades, grandes capitais, a recriação da secretaria sem prejuízo da fundação. A gente precisa de uma pasta que não seja ligada diretamente como um apêndice do gabinete do prefeito, como era a fundação, e sim de uma pasta que possa sentar de igual para igual com a educação, com a saúde, com a segurança pública, inclusive para recuperar a possibilidade orçamentária. Essa luta da secretaria foi uma luta longa, árdua, porque muitas pessoas não compreendiam a importância dela, a importância também simbólica dela. E no final deu tudo certo, foi um debate complexo também com os servidores que tinham medo disso acarretar, né, numa deterioração dos quadros de servidores, e a gente agora está na luta por concursos para qualificar essa secretaria. Mas a gente tem a vantagem que com a secretaria também a gente tem um ministro secretário, que é o senhor Juca Ferreira, que é um homem que foi da maior importância para a implementação de uma política. E aí é isso que o Cesário está falando, que chega na ponta e que reconhece o que é a cultura viva. Mais do que cultura popular, que é um termo que, enfim, tem questões com ele também, a cultura popular hoje ela está em discussão, porque parte do que a gente chamava de cultura popular brasileira era feita pelas elites, de uma maneira em diálogo também com as perifas, com as favelas, mas por um lado faltava a voz de dentro, né? A voz de quem vivia, que é a voz hoje do funk, do rap, que a gente tem uma grande virada nisso com o advento, por exemplo, dos Racionais, que vem e fala, olha, vamos parar com essas musiquinhas, essas canções melosas aí, não é nada disso, a parada é outra. Chico Buarque mesmo na época falou, é o fim da canção. Não é, né? Porque o Chico, inclusive, fez uma canção maravilhosa agora que dialoga com a obra dos Racionais e que fala de essa geleia geral brasileira que não quer se ver nesse espelho, nesse grande espelho que está colocado para mostrar que nós não somos um país pacífico, que nós não somos cordiais, que o mito da miscigenação só serviu para acirrar mais ainda o racismo, e que a gente vai ter que dar um jeito de lavar essa trouxa de roupa suja aí, sem botar a conta onde a gente sempre coloca, né? Quem vai ter que fazer esse trabalho não é mais quem sempre faz, a gente vai ter que se debruçar sobre isso e refazer esses laços aí que estão esgarçados mesmo no tecido social brasileiro. E a gente vê isso na prática, né? Principalmente com a mortandade, com o genocídio dos jovens negros. Isso é muito assim, é uma coisa que o combate tinha que vir urgentemente de várias formas, e a cultura é uma delas. Então, a cultura viva é uma grande preocupação nossa, porque tem muita coisa acontecendo em Belo Horizonte. A gente fez agora, a gente doa uma parte do salário para iniciativas socioculturais. Foram mais de 600 inscrições e 300 iniciativas ligadas à cultura viva, à agroecologia, ao empoderamento de mulheres nas comunidades. Então tem muita coisa acontecendo. O que a gente precisa é que isso se transforme numa política pública de cultura viva, como teve na época do Juca, do Gil antes, do Célio Torino, no Ministério da Cultura. Essa é a grande contribuição que os governos de esquerda, o governo petista dá, que é de
reconhecer que a cultura não é a cultura do entretenimento, não é só produção cultural, não é só produção artística. São os quilombos urbanos, são os terreiros, é o congado, é o hip hop, é o grafite, né? É o samba da meia-noite, é o viaduto ocupado pela juventude e mais inúmeras iniciativas. São grupos de teatro da periferia que estão aí por todo lugar. Então, o que a gente tem feito lá agora é começar o que a gente chama de jornadas de cultura viva, que é aproveitar esse mapeamento que já começou a ser feito pela Gabinetona e aprofundar esse mapeamento, visitar esses espaços e a partir daí a gente conseguir construir uma política pública cultura viva na cidade, que a gente, exatamente por ter uma fundação que estava muito frouxa, não teve essa implantação dessa política viva. Ela aconteceu em vários estados, em várias cidades, e aqui em Belo Horizonte foi muito fraca a implantação dela. E obviamente, como estamos golpeados, o primeiro ato do Temer foi golpear, foi acabar com o MINC, assim como acabou com o Ministério a Secretaria da Igualdade Racial, assim como acabou com a representação das mulheres, ou seja, o golpe veio, né, com a cultura tendo uma centralidade no golpe, porque é um golpe também simbólico, é um golpe também no imaginário, é um golpe no pensamento do país, né? Deixa eu ver se eu respondi tudo. Então, lá, eu acho que essa questão da arte como mensagem é porque tudo dela não chega para nós, né? E também porque a produção cultural não está concentrada mais num lugar só. Também não é uma elite ou uma classe intelectual que tinha acesso a todas as, vamos dizer assim, a todo o material vivo e transformado por um Chico Buarque aqui. Amo todos eles, Tom Jobim, são fundamentais, mas eles, deste lugar, né, de um pouco mais de privilégio, é que era produzida essa cultura. Então essa cultura popular, assim, pensar o Brasil como uma cultura popular, ela está sendo repensada por quem faz de dentro. Tem outros recados sendo dados aí. E a gente precisa ficar atento para quais são essas falas dessas pessoas, né? Que às vezes flertam com a indústria cultural, que tem mulheres negras à frente, que tem jovens das periferias. Eu acho que tem um exemplo incrível, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas que também trabalha nessa fronteira de arte, cultura, também geração de renda, que é ao lado da favelinha, que é o Cadu dos Anjos, é um rapper que depois coloca o seu trabalho a serviço de formar jovens na comunidade. Então tem aula de inglês, tem aula de... Eles têm uma grife, eles vendem, eles fazem desfile. Ou seja, são outras formas também de fazer e de vir. Eu acho que eu passei um pouco por tudo e, de fato, assim, quanto mais pras beiradas e quanto mais todo mundo tiver acesso e direito, não só de acessar a cultura, mas como de praticar e de ter ela reconhecida e apoiada, é o caminho realmente de transformação de país, né? É o único, eu acho. Se tiver ficado alguma coisa para trás, depois vocês me puxam a orelha. A questão dos animais. Nos animais, a gente tem alguns defensores lá explícitos dentro da Câmara. Eu sou uma peixetariana, eu tento ser uma vegetariana, mas peixe eu como ainda. A Áurea é uma mulher vegana. Então, a questão da causa animal é uma causa que está sempre muito próxima da gente. Mas nunca desconhecendo também as questões culturais, por exemplo. A gente teve embates lá por conta, por exemplo, dos carroceiros, né? Que é uma questão que envolve uma coisa que é do início da cidade, que são pessoas que têm uma relação cultural também com os seus animais, que têm trabalhos feitos para que os animais, ou seja, eles são tão próximos assim que não é simplesmente trocar animais por motos motorizadas. Não é possível a Câmara interferir na vida assim, das comunidades dessa maneira, sem considerar o contexto, né? É a mesma coisa nas religiões afro-brasileiras, que há sacrifício e consumo de animais. É um debate que não é feito em uma semana, um mês e 6 meses. É um debate muito mais complexo. Mas nós apoiamos sim a causa animal, tem projetos interessantes lá e estamos sempre junto nessa questão, que é uma questão para a gente importante, tá?
Cida, o próximo bloco, Letícia, né, que sou eu, Breno, Vivi e o Rômulo. Aí a gente faz um bloco maiorzinho, um pouco, 4 pessoas. Bom, as minhas questões, eu não vou ficar refletindo sobre elas, que eu acho que você já o fez. Já tinha pensado sobre a ocupação na Funarte, né? E especificamente sobre o grupo dos artistas de rua. Eu sou servidora pública, trabalho com a pauta da população de rua, e é algo que sempre a gente discute de forma muito rasa. Então eu gostaria de ouvir se já existe uma proposta, né, do mandato, ou reflexões, né, que vocês já fizeram, e qual que é o caminho, né, de políticas públicas para esse grupo específico. Outro ponto, ou políticas públicas ou projetos, né? Isso. Artistas de rua, né? Pode ser, né, pessoas que têm uma moradia, mas que a arte é na rua, né? A outra pergunta aí essa é um pouco mais reflexiva, assim. A minha dúvida é se é um caminho que grupos artísticos, e especialmente de teatro, que eles saiam ali do seu campo de atuação e vão fomentar outros grupos e outros bairros e outros territórios, ou isso é um papel só para a política pública, né? Qual que é a sua ideia sobre isso, né? E aí, dentro dessa pergunta, né, nosso interesse é porque a terça esquerda é um grupo, né, de pessoas engajadas. E a gente não tem conhecimento total como ocorre os grupos aqui, os coletivos de cultura e de arte. A gente conhece alguns, né, mas não todos. E se seria um caminho também da gente, né, buscar contribuir, buscar algum apoio, mesmo a gente não sendo, né, exatamente pessoas do teatro, enfim. Ou que não, isso não tem nada a ver, né? Uma reflexão sua, eu gostaria de ouvir. É isso. A minha pergunta é mais sobre uma questão de conjuntura política mesmo. Em 2014, depois que acabou o segundo turno e a Dilma foi eleita com uma diferença de votos pequena, a gente já sabia como foi o segundo turno, né? No primeiro turno a gente já tinha visto ali a formação do Congresso e já passou a se falar que era o Congresso mais conservador desde antes do início da ditadura. Então, a gente pensar que nem na época da ditadura a gente teve um Congresso tão conservador, e essa análise que levou a conclusão de ser conservador é pela falta de representantes sindicais, de representantes de movimentos sociais e pela alta concentração de representantes daquelas que ficaram famosas como a bancada 3B, né? Bala, Boi e Bíblia. E aí a gente, nos anos seguintes, passou a ver o reflexo disso. O que é ter um Congresso tão conservador? Naquela época, nas entrevistas de pessoas como Aécio Neves e outros que já conhecem bem o funcionamento fisiologista do Congresso, eles já apontavam que a Dilma teria uma dificuldade muito grande para governar e que provavelmente ela não chegaria no fim do seu mandato. Então eu estou fazendo todo esse contexto para perguntar o seguinte: e agora, 4 anos depois, a gente vai ter outra eleição? Alguns até acham que não. Mas qual a sua expectativa em relação a essa eleição? Será que a gente vai conseguir reverter um pouco disso? Agora que a gente viu que o importante não é só eleger o presidente, o importante é eleger o Congresso. Então, eu queria pedir a sua ponderação sobre isso. Então, sabendo um pouco da história do Sonho Drama e da sua história, mas
algo que talvez não tinha percebido antes, que é de um lugar, talvez, que partiu disso, que é da periferia, de Santa Luzia, e aí a hora que se fala disso, que é da escova, né, dos meninos não terem escova e da divisão da escova, e de depois de uma história você está num lugar que é de pensar a transformação das pessoas para que elas transformem o mundo. Assim. E aí eu fico pensando um pouco para vocês, né, como que se deu essa trajetória, assim, de passar de algo que era de uma falta, de uma dificuldade de tudo, de infraestrutura, de estrutura básica material, para pensar como que desse lugar a gente passa para as pessoas transformarem isso, sabe? Como que foi esse processo das pessoas? Eles marcaram até que eu não cheguei a ser Eu tive o privilégio de crescer numa família que tinha artistas de teatro, não só teatro, todo mundo tinha um artista de cantar, rondou. Minhas tias todas cantavam, o pessoal muito afinado, muito ligado ao teatro, mas teatro amador. Um tio só que se profissionalizou, foi diretor de teatro, mas eu tive o privilégio de ver a construção de uma peça, o ensaio, o início, primeira leitura, depois marcava o chão com um esparadrapo. Aí imaginava o palco virtual que estava sendo construído, que não existia ainda. E aí quando você chegava na estreia, explodia naquela coisa de luz, de som. E eu me lembro que era muito pequeno e arrepiava todo de ver a peça. E modéstia à parte, era um grupo muito competente, embora amador, muito competente. Era teatro de família, Joentiene. Foi a aluna da Maria do Carmo. Ah, sim, irmã dele, né? Mas era muito bonito ver aquilo, e o mais bonito era ver a eloquência, o poder de convencimento de uma peça. A peça de teatro não é só arte, tem política, tem economia, tem tudo ali, tem a vida toda ali dentro, né? E de uma forma muito interessante, com argumentos populares que todo mundo entende. E o papel do teatro na política, não só no Brasil, desde a Idade Média, mas focando no nosso caso, aqui no Brasil, na época da ditadura foi fundamental para combater a ditadura. As artes, não só o teatro, a música também, né? Quem assistiu o Chico Buarque, quem viu o Caetano, quem viu, enfim, a Tropicália, quem assistiu o teatro dessa época para cá, da década de 60 para cá, foi extremamente fundamental a postura do teatro. O teatro, como o resto das demais variedades de arte, funciona como uma medusa. Você corta uma cabeça, nasce duas. Na ditadura foi assim. Tentaram censurar o teatro e ele explodiu. Talvez tenha sido a época mais rica do teatro da música brasileira. Os festivais de música eram extremamente politizados, as peças também. Quem assistiu o Funeral do Lavrador, quem viu Mariano Suassuna, né, no Alto da Compadecida, um Jesus negro, julgando um capial e contestando toda aquela ideologia da classe dominante representada pelo diabo, né? Não tem quem não se sensibilize ali. Não tem quem não defenda a democracia depois de uma peça desse estilo. E a minha pergunta é a seguinte: com todo esse poder que o teatro teve e tem, a gente tem a esperança de que nasçam mais cabeças agora que politizem a população. Você que é do meio, vê essa possibilidade dos artistas se articularem em movimentos como foi na década de 60, como foi na Idade Média, para contestar essa classe dominante? Seria, para mim, a forma mais eloquente de chegar na sociedade e fazer o contraponto à Globo, à CBN, ao Jornal do Brasil e demais mídias, né? Meninas, as perguntas aqui são complexas demais, né? O povo aqui olha só, a coisa dos artistas de rua, para nós, assim, a rua, a gente fala, a rua vive, né? Todo o mandato está muito inspirado nesse diálogo com a rua. A rua como movimento, a rua como camelô, como artista de rua, como ocupação do espaço público, carnaval, praia da estação. Então, a rua nos é muito cara como esse lugar de alimento.
e de pensar políticas públicas para ela, né? Para que realmente o espaço público não seja privatizado, como os governos no final sempre querem, né? Então, nesse sentido, existe, né, a gente faz algumas reuniões que a gente chama de laboratórios populares de lei, grupos de estudo ligados à população de rua, já tivemos vários encontros. É um assunto, por exemplo, os camelôs na cidade e a ocupação dos shoppings populares que já está fazendo água, não está dando certo. Eles foram retirados e alocados para um lugar que não vende nada, eles não têm condição nem de refazer a sua renda, porque eles vendem mercadorias muito simples, muito singelas, e a gente defende feiras livres, populares, em espaços né, organizados em várias regionais. E isso também se reflete na questão do artista de rua e dos licenciamentos de festa, dos bailes funk da Serra, por exemplo, que sempre são super problemáticos. A gente tem tentado fazer várias intermediações. Então existe também um projeto de lei nosso que garante a manifestações culturais e religiosas né, assim, que possam utilizar espaços sem necessariamente ter que se licenciar com antecedência. Uma praça, um parque, para fazer seus rituais. Então, esse projeto está em andamento ainda. E existem outros projetos de colegas, né? O próprio Gilson Reis, a lei do artista de rua, que o Arnaldo também já tinha emendado, já tinha feito o projeto similar, que a gente apoia. Quando o prefeito vetou, por exemplo, a lei do circo, a gente, né, que não é rua, mas é o espaço público também, a gente foi lá e fez a defesa da derrubada do veto. Então é um assunto que a gente está sempre, faz parte, porque o nosso mandato ele é dividido em 3 eixos, que é cultura, direitos humanos e direito à cidade. Considerando que são 2 vereadoras, mas que na prática a Bela também está com a gente como uma co-vereança. E são 3 eixos que se intercalam, se dialogam, né? Então, o artista de rua tem a ver com cultura, tem a ver com direitos humanos, tem a ver com direito à cidade. A mesma coisa do camelô, né? A cultura do camelô, do ambulante, tem a ver com carnaval, tem a ver com a ocupação de espaço público, que é renda também, as barraquinhas, a possibilidade de explorar a comida, o pequeno artesanato. Então, a gente está sempre muito ligado nisso. Outra questão, se é um caminho, os grupos saírem de seus territórios. Eu acho que a palavra que a cultura sempre se traduz sempre pela palavra trânsito, né? Cultura é alguma coisa em trânsito, é alguma coisa que está ligada a território, mas está ligada também nesse diálogo, nesse contato. Então, eu acho que tudo que promove esse tipo de troca é importante. E embora pareça que a gente está vivendo um tempo de menos politização, é porque as pautas elas se diversificaram também. E a gente não tem só um inimigo comum. A gente está vivendo um período de exceção, sim, mas muito mais sofisticado, muito mais complexo a forma dele se colocar, né? Não é uma ditadura militar explícita e acabada, civil-militar explícita e acabada. E o movimento da sociedade, ele está menos na mão de estudantes, de uma elite intelectual, como estava também na década de 60, que é mais fácil da gente compreender aquele movimento. Na verdade, hoje você tem uma explosão de vozes periféricas, de vozes de mulheres, de vozes de juventude periférica negra, de vozes indígenas, de vozes LGBTs, e essas lutas estão acontecendo, só que de maneira mais multiplicada, vamos dizer assim. Então é difícil a gente ter um movimento único, porque o movimento ele tem feito outras batalhas que não foram resolvidas nesse tempo, que não conseguiram ser assimiladas ou trazidas à tona e dado o tratamento para essas questões. Então, como a história é dinâmica, eu vejo assim, que a gente tem muita resistência. O Teatro Negro em Belo Horizonte é um teatro de muita resistência, a cena LGBT é uma cena muito forte também, a cena feminista é uma cena muito forte. Então está tudo sendo discutido, basta a gente olhar em volta. Agora, em termos de totalizantes, assim, se a gente conseguir ter um movimento mais uniforme, mais junto, eu acho que
ele está atravessado por essas questões. A própria execução da Marielle, ela movimentou massas de pessoas que saíram de determinados lugares de comodismo, que nem sabiam quem a Marielle era. Então, está sendo comparado um pouco ao que aconteceu há 40 anos atrás com o Edson Luiz, né? Então, assim, a morte do Edson Luiz mobilizou uma passeata de 100 mil pessoas. Então eu acho que o movimento político está acontecendo. E acho que sim, se soma-se as forças dessas várias lutas que têm a sua interseccionalidade também, elas têm que ser feitas, a gente então consegue dar combate a essas questões, mas com interesses bem complexos também, né? E isso também leva nessa questão da conjuntura que foi colocada, que é isso mesmo. Quando a gente resolveu se eleger, a gente, assim como os movimentos cidadanistas espanhóis, principalmente da América Latina, a gente mirou exatamente o legislativo, por causa desse rebaixamento do legislativo que pra gente ficou evidente naquela votação do impeachment, né? Meu Deus, o que temos a ver com isso? Como nós elegemos essas pessoas, como nós desistimos do legislativo. E que, infelizmente, de alguma forma tem a ver com a chegada também da esquerda ao poder, no executivo, que é, vamos dizer, quem consegue dar as fichas, mas esquecendo de que a resistência não, né? Mas que o conservadorismo estava ali ocupando exatamente esses lugares ali, né? Que estavam sendo considerados de menor importância. Foram também se envolvendo aí em relações, né, de troca, de favores, que são muito pesadas. Então, o legislativo é fundamental. Como ele foi fundamental na época da ditadura, da abertura política, ele foi fundamental para dar combate à ditadura, a gente vê o legislativo como um lugar que precisa ser reconstruído mesmo, porque não tem jeito da democracia funcionar. E aí a gente nem vai entrar no judiciário, porque senão tem que fazer um debate exclusivo sobre isso, porque é outro lugar muito, que cada vez se mostra mais comprometido com valores que deveriam estar, pelo menos, num equilíbrio maior ali dentro, né, que não estão. Então eu acho que essas eleições, a gente vai ser muito polarizado, vai ser muito difícil, mas eu creio que pode ser que a gente consiga, assim, colocar no debate questões que não entraram na última eleição, né? As chamadas pautas identitárias, que para mim é muito reducionista, né? Chamar o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento negro de pautas identitárias, como se de repente elas começassem a existir do nada, né? Como se ela por si não tivesse a ver, como se eu não pudesse ser trabalhadora, mulher, e fazer uma luta feminista, fazer uma luta de classe, ou se eu for uma mulher negra, eu também não estou fazendo luta de classe, como se existisse uma identidade pairando assim por cima das outras estruturas sociais. Então, eu acho que é uma forma de se referir a elas para poder compreender, porque elas realmente são novidade, embora a luta sempre estivesse aí, mas em termos de expressão da luta, ela apareceu mais nitidamente, mais degritadamente agora na pauta política, né? Elas são as famosas minorias, que não são minorias, só são minorias políticas pela baixa representatividade, e eu acho que vamos ter um impacto aí muito grande, né? Vai depender muito dessa questão do Lula, se ele vai conseguir realmente estar ou não, mas no caso do PSOL, eu acho assim, a chapa formada é uma chapa que traz questões muito importantes. Quando uma mulher indígena é candidata à co-presidência e fala dos biomas, faz o discurso e fala da Amazônia, fala da Caatinga, fala do Cerrado. Que dia que algum presidente da República falou sobre isso? Eu não lembro de nenhum, nem a Marina. Nem a Marina Silva, que é uma mulher ambientalista, né? Eu até conheci no Acre. Mas assim, quando tem esse olhar que vai além das questões que estão colocadas na pauta aí todo dia, e olhar o Brasil como esse grande complexo também socioambiental, se a gente não olhar para ele, nós não vamos sair desse buraco que a gente se enfiou, né? Esses modelos, essas matrizes econômicas de exploração da natureza que só causam dor, destruição, e a lama de Mariana está aí respingando na gente e ainda vai respingar por um bom tempo, né? Eu acho que eu respondi, deixa eu ver.
Então, a questão do papel do teatro na ditadura e do teatro em família, foi aluna da Maria do Carmo, João Etienne, era uma pessoa com quem eu convivi também, uma família incrível, que tem uma participação muito forte na minha formação cultural. E eu acho assim que a gente tem um olhar para o passado, para esse período, e que é um período icônico mesmo da vida nacional, mas se a gente conseguir olhar em volta, a gente vai ver que tem muita coisa legal acontecendo. E é com essa força mesmo da multiplicidade que eu acho que a gente vai conseguir enfrentar. Eu não vejo a possibilidade de se reunir numa luta única, porque essas outras vozes precisavam falar também. E a gente não vai ter um lugar para todas se canalizarem, pelo menos não nesse primeiro momento. Também porque a gente viu que essas canalizações de vozes às vezes não dão em boa coisa, né? Assim, elas são bonitas por um primeiro lado, mas vamos lembrar que essas ameaças fascistas começaram lá em 2013 também. As multidões indo para a rua sem também ter uma pauta que as una, sem ter canalização em movimentos mais definidos. Então 2013 dá tanto em coisas incríveis de mobilização, uma reforma na mídia incrível, né? A mídia livre, todos esses movimentos da comunicação que foram reformados ali por aquele momento, mas também dá nessa pulsão fascista, né? Que vem dessa ideia de que vamos acabar com tudo, tá tudo uma porcaria, todo político é corrupto, e isso não é verdade, né? Não é assim que as coisas são feitas, fazendo tábula rasa da política, odiando a política, porque tudo que a gente faz é político, né? Então, acho que é por aí que a gente está caminhando. Bom, gente, nós vamos caminhando para o encerramento e Cida, você quer fazer alguma fala de encerramento? Eu posso fazer. Eu estava querendo ler a nota lá sobre o Lula, que eu acho importante. Olha só, a nossa nota é sobre o acontecido lá no Sul. Recebemos com perplexidade e indignação a notícia de que a caravana do ex-presidente Lula foi atacada com tiros no Paraná em uma ação fascista e racista. Esse episódio tem que ser tratado pelas autoridades, pela imprensa e pela sociedade. Amparado pelo golpe de Estado, o fascismo crescente no país vem se organizando como força de execução e terror. Não passarão. Toda nossa solidariedade ao Lula e ao PT. Estamos juntos nesse pensamento que eleição sem Lula é fraude. O Lula é uma liderança política, independente de nós termos os nossos candidatos à presidência e co-presidência. É importante sim defender o seu direito, a ampla defesa ao contraditório e a sua candidatura, porque quem perde é a democracia, independente de quem nós vamos votar, quem perde é a democracia. E dizer que para nós, para mim, para Tainá aqui, para falar também, é uma alegria muito grande poder falar num espaço assim tão aconchegante, com uma qualidade de questões muito profundas, assim, que nos obriga também a refletir sobre o nosso trabalho, a saber que a responsabilidade que a gente tem é enorme e que a gente tenta dar conta dela, tentando agir o mais coletivamente possível. A gente tentando, vamos dizer assim, colaborar com esse processo pedagógico de reencantamento pela política, pela função da política, pela uma crença numa democracia radical, feminista, antirracista, anticapitalista, né, que no horizonte mais próximo consiga pensar realmente uma cidade, um estado, um país para todos e todas, né, e onde os jovens negros possam sair livremente, cantar suas músicas, usar suas roupas sem serem mortos, como há 12 anos atrás a gente já denunciava no espetáculo de teatro. É isso que a gente deseja para esse momento e, como diz a Tainá, fé na festa. Vamos também com a alegria, com a celebração, com a cerveja, com a comida, porque o que eles querem mesmo é ver a gente bem triste, macambúzio, enfiado dentro de casa, só consumindo a TV de péssima qualidade. E é isso que nós vamos fazer. A gente tem que estar na rua, tem que estar no movimento, no bar, na esquina, e não desistindo nunca de conversar com quem pensa diferente da gente, também com argumentos, pelo afeto, porque eu penso que muita coisa que está rolando
acontecendo é uma ignorância, no sentido de ignorar do que se está falando. As pessoas estão comprando discursos fáceis porque elas também estão cansadas. Elas estão desiludidas e eu não tiro a razão delas estarem desiludidas. Mas o único caminho para acabar com essa desilusão é o caminho da construção que a gente aprende na casa da gente, aprende nas comunidades, aprende na roça, aprende no bar, aprende no teatro principalmente. E só tem gente de fazer junto com o outro, não tem gente de fazer sozinho, né? A gente se enfiou num buraco e a gente vai ter que sair dele e todo mundo construindo junto. Todo mundo que está do mesmo lado, né, gente? É isso, obrigada. Obrigada, Carmen, também. Bom, nós que temos, né, que agradecer demais a sua disposição, a disponibilidade de vir aqui, conversar com a gente um pouquinho. O nosso presente para você é essa caneca, então já fica registrado o nosso presente. E só uns recadinhos finais para a gente encerrar. A gente já confirmou o nosso próximo convidado, o nome dele já foi até citado pela Cida agora há pouco. Juca Ferreira, dia 10, vai estar aqui com a gente. E aí todo mundo está convidado para vir novamente. Então, assim, é muito legal que a gente está fazendo uma série de debates. A gente conversou com o Neumário sobre direitos humanos, conversou com a Macaé sobre feminismo. Agora, a Áurea foi o último dessa esquerda do ano passado, foi com a Áurea. E aí, então vem Neumário, vem Macaé, agora Cida falando de arte, e agora vem o Juca falar de cultura de novo. Então, sempre assim, está ficando cada vez melhor, né? A gente levando essas mensagens, reflexões para o pessoal aqui. E a tradição do Terça Esquerda, para quem é a primeira vez que vem, no final a gente sempre tem uma panelada servida de cortesia pelo bar do Purim. Hoje vai ser dobradinha, então daqui a pouco eles vão colocar aqui para todo mundo, aí todo mundo pode ficar à vontade para se servir, é uma cortesia do bar. E aí a gente agradece mais uma vez o pessoal do bar do Purim, a toda a equipe, né, que está aqui dando esse apoio, cedendo espaço para a gente, recebendo a gente sempre com muito carinho, o seu Purim, a dona Fátima, o Saulo e a Letícia, a gente agradece. E eu queria, uma outra tradição nossa, é sempre no final a gente tentar espremer o máximo de pessoas possíveis aqui para a gente tirar uma foto, para encerrar, tirando uma foto de todo mundo bem feliz, bem bacana. Então, gente, todo mundo que está aí fora, vem para cá, vamos fazer uma foto bem legal aqui.